5 benefícios do Kundalini Reiki para a sua saúde mental. Eu sou Jefferson Tomazella, muito prazer. O primeiro benefício é redução de ansiedade. Quando eu conheci o Kundalini Reiki, foi o meu primeiro sistema de Reiki. Reiki são sistemas de cura energética utilizando a energia divina. E esse, em particular, o Kundalini Reiki, ele é muito, muito poderoso. E ele atua de uma maneira interessante, que ele desbloqueia os nossos chakras, ele realinha nossos chakras seguindo de baixo para cima. Ou seja, do primeiro chakra para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, passando por todos os chakras menores no caminho, com a força dessa energia Kundalini, que é a cobra em espiral do sânscrito, que está enrolada sobre a nossa base da coluna e sobe, se desenrolando no caminho da iluminação, no caminho da, vamos dizer assim, da perfeição da nossa realidade. Que seria entender a iluminação mesmo, entender como tudo funciona. E nesse caminho que ela faz, ele vai ajudando a desbloquear muito profundamente esses chakras. E realmente é um processo bem grande. E por cada um que ele passa, ele ajuda de alguma certa maneira. Passando principalmente pelo chakra coronário e pelo chakra cardíaco, no peito, ele ajuda com a ansiedade. Por que isso? Porque esses chakras são ligados diretamente nisso, porque o coronário é ligado com a nossa conexão com a vida, conexão com o universo, com a fonte criadora, com Deus, deusa, com o nome que você quiser dar, mas com essa conexão diretamente com toda a vida, com toda a criação. E quando você começa a ter mais essa conexão, você começa a sentir uma paz maior e você entra em um silêncio maior. E esse silêncio ajuda com pensamentos acelerados, com preocupações futuras, com preocupações presentes, com preocupações de até coisas do passado que já aconteceram, ou ficando remoendo isso. Então ele ajuda porque você está se conectando. E o cardíaco é a sua essência. Então você está indo mais em direção à sua essência. E quanto mais você caminha em direção à sua essência, mais você se limpa também. E essa limpeza ajuda a reduzir o estresse e muitas outras coisas. Esse é só um dos pontos. Bom, a segunda grande benefício do Kundalini Reiki para a saúde mental é a redução de depressão. Que assim como a ansiedade, a depressão ela é um nível muito profundo de identificação com a mente. De identificação com aquilo que a nossa mente conta para a gente como se fosse uma história verdadeira. E daquilo que a gente tem desde criança, desde experiências passadas, desde o útero, desde toda a nossa vida, ou vidas, caso você goste de utilizar isso, que está ali guardado, que vai se acumulando em volta do que você realmente é, e você não consegue ver realmente aquilo que você gosta, ou talvez você não consiga aceitar, novamente por todas essas cargas que foram trazidas até você. E essa depressão é uma briga entre isso, entre aquela carga que colocaram e o que você realmente é em essência. E você não consegue se manter na presença porque é muito duro, você está vendo aquilo, você está vendo essa disputa interna. E com esse desbloqueio, com esse alinhamento de chakras, vai ajudar muito a reduzir essas sensações, a reduzir essa dor que a gente sente. Talvez no momento você sinta ela maior assim, porque você tem que olhar, só que depois ela passa, depois ela vai com uma facilidade muito grande. Eu passei por isso. Antes mesmo de eu ter o Kundalini, eu passei por depressão muitas vezes. Tive depressão por muito tempo, já pensei em me matar. E, lógico, depois que eu achava que eu tinha me curado totalmente, ela voltou algumas vezes muito mais fraca. Mas depois que eu recebi o Reiki, depois que eu me iniciei no Kundalini Reiki e nos outros sistemas subsequentes, foi cada vez mais fácil. E esse foi o primeiro, o pontapé mesmo para fazer, não, você vai conseguir sair daí. Terceiro ponto, maior clareza mental, maior raciocínio. Um raciocínio bom, vamos colocar aqui, que o raciocínio pode ser usado de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. A maneira boa é quando ele te ajuda, a maneira ruim é quando ele fica colocando problemas na sua cabeça. Então, um raciocínio com mais clareza, ajuda na memória, a entender coisas, a aprender coisas mais facilmente, porque sua mente começa a funcionar melhor, principalmente por causa do chakra frontal e inclusive do nosso chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. E essa conexão entre eles ajuda esse sistema a funcionar de uma maneira melhor. Então essa clareza mental é outra grande vantagem, porque você começa a ficar mais em paz,
ficando mais em paz, você começa a silenciar mais, silenciando mais, você dá espaço para as ideias e também espaço para ouvir, o que facilita você a entender e a aprender. Em decorrência disso, vem o quarto benefício, que é escapar do pensamento de manada. Isso mesmo, seres humanos e todos os seres a gente costuma ter, quando a gente não tenta ir além, esse pensamento de manada, de você vai com a maioria. Ah, por que eu tô achando isso ou por que eu tô querendo isso? Ah, porque a maioria tá fazendo. Ah, se todo mundo faz, por que eu não tô fazendo? Então esse é o pensamento de manada, essa é a ideia de eu vou junto com o que a maioria tá indo. E na verdade isso não é uma coisa muito boa, porque a gente acaba não pensando ou tendo medo de pensar por nós mesmos e também de sentir por nós mesmos, de se expressar por nós mesmos. Eu tive muito disso. E muitas vezes a gente não quer ir por aquilo lá, a gente até entende que aquilo eu falei, não, eu não quero isso. E acaba indo por qualquer pressão que seja, uma pressão aparentemente externa, mas é que a gente coloca, a gente fala, não, eu tenho que seguir isso porque senão eu não vou conseguir tal coisa. Eu tenho que sair com meus amigos beber porque senão eu não vou ser descolado. Ah, ou eu tenho que jogar tal jogo porque senão eu não vou ser um nerd raiz. Eu tenho que fazer blá, blá, qualquer coisa, sei lá, eu tenho que usar droga por causa que senão eu vou ficar de fora daquela turma. Então a gente fica se colocando num comportamento de manada. E às vezes até reclamar, a gente, eu tenho que reclamar, não pensa isso conscientemente, mas a gente acaba reclamando por quê? Porque se eu começar a falar coisas boas, aquele círculo que eu frequentava que só gosta de reclamar, não vai querer me dar ouvido, porque eles querem só reclamar. Então, ou na atual circunstância que nós estamos, na quarentena do coronavírus, não, eu tenho que reclamar disso, reclamar daquilo, falar mal de tal coisa, ou achar que o mundo está perdido porque esse vírus é o apocalipse, é isso, aquilo, e blá, 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 blá. E então eu tenho que pensar como os outros. Então é sair desse pensamento de manada, principalmente decorrente dessa clareza mental e de que a gente começa a entrar em mais essência com o que nós realmente somos e começamos a aceitar mais o que nós realmente somos. E a quinta e última que eu estou passando aqui, vantagem, benefício do Kundalini Reiki para a saúde mental, é a limpeza de traumas inconscientes. Como eu disse, o sistema Kundalini ele vai limpando, alinhando e desbloqueando seus chakras de baixo para cima. Essa é a ordem natural da Kundalini, a ordem natural do despertar da nossa energia, da iluminação. E quando você faz isso de uma maneira mais correta, vamos colocar assim, uma maneira mais tranquila, porque tem diversas maneiras para se fazer isso e algumas às vezes a gente tenta atropelar a ordem, ou seja, fazer uma coisa antes da outra e acaba não sendo tão simples pra gente assim. A gente não passa pelos bloqueios que precisavam ter sido passados. E com essa energia Kundalini Reiki, ele vai na medida que precisa e na medida que o nosso corpo aguenta. Então ele vai passando e limpando esses traumas. Quando eu me iniciei pela primeira vez, eu senti um peso tão grande no peito e eu falava, nossa, mas por que isso está acontecendo? Não era para me limpar? E aí eu estava vendo que aquilo na verdade era eu resistindo à limpeza. Porque quando eu parei de resistir à limpeza, aí foi tudo mais fácil. Quando eu parei de resistir à mudança, aí foi tudo mais fácil. Então, eu estava resistindo porque eu não queria sentir aquilo. Mas na hora que eu só me permiti sentir, que o Kundalini trouxe à tona, eu falei, nossa, eu senti e passou. Claro, foi dolorido, mas foi uma dor tranquila, porque eu já estava sentindo ela o tempo todo mesmo. Eu só observei mais ela e fiz ela passar mais rapidamente, porque eu estava com a ajuda dessa energia maravilhosa. Além de tudo isso, é claro, ele ajuda muito no nosso processo de iluminação, no nosso processo de evolução, nessa 3D, vamos chamar assim, nessa Matrix, nesse jogo, nesse programa, nessa colapsação mental que a gente vive, e ajuda a gente a sair desse colapso mental e a ficar mais na presença, na inteligência silenciosa, como o Amar Watt coloca. Então, é uma energia incrível, maravilhosa, muito poderosa. Diretamente no nível 1, você recebe uma iniciação, se você é reikiano já, do Reiki Usui. Ele é equivalente, tanto que ele vem já em conjunto com as iniciações dos níveis Reiki Usui 1, 2 e 3A. Ou seja, é muito poderoso. Ele foi canalizado pelo mestre Olli Gabrielsen, que entrou em contato com o mestre Kutumi e recebeu essa canalização desse sistema maravilhoso. E é isso aí. Beijo, abraço fofinho. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal que amanhã tem mais. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa.